Energia sexual e formação das couraças corporais. O grande terapeuta americano William Reich desenvolveu uma teoria valiosa com relação à energia sexual. Reich teorizou que essa energia sexual era algo real e que poderia ser medida e avaliada em laboratório. Ele a batizou com o nome de energia orgônica, ou seja, a energia liberada no orgasmo. Talvez em sua época, Reich desconhecesse o Tantra Yoga, que já trabalhava há séculos com essa energia na Índia, onde é conhecida pelo nome de Kundalini. Segundo a teoria de Reich, toda emoção gerada no interior do ser humano movimenta uma energia. Ali se processa uma simbiose direta entre emoções psíquicas e o movimento de uma energia gerada por elas. Essa energia flui por todo o corpo do ser, interagindo com o organismo biológico. Reich foi o primeiro cientista a diagnosticar o fenômeno da somatização de distúrbios puramente psíquicos. Isso significa que desequilíbrios emocionais e psíquicos podem gerar distúrbios biológicos, resultando por sua vez em doenças físicas no corpo humano. Hoje, essa teoria é perfeitamente aceita pela comunidade científica, embora muitos cientistas ainda relutem em aceitar totalmente a teoria orgânica. Em linhas gerais, Reich afirmava o seguinte: quando uma emoção é gerada no interior psíquico de um ser humano, libera certa quantidade de energia que passará a fluir em forma de ondas por todo o corpo. Essa energia interagirá com todas as células desse corpo. Assim ocorre a interação corpo e mente. Ele também afirmava que, quando uma emoção é gerada e ocorre uma repressão psíquica dessa emoção, todo o fluxo de energia é perturbado. Ao invés dessa energia fluir livremente, irá se estagnar em alguma parte do corpo. Um órgão poderá ser afetado ou uma área do corpo será altamente perturbada. Todos os traumas psíquicos se refletem no organismo biológico do ser humano. Cada emoção desencadeia um potencial específico dessa energia interna e, assim, ela pode ser avaliada quantitativamente. Através de suas pesquisas, Reich percebeu que a energia gerada e movimentada através do sexo e do orgasmo sexual suplantava, em escala astronômica, qualquer outro potencial gerado pelo ser humano. Para ele, era a mais poderosa de todas as emoções. Se construirmos um gráfico de potencial dessas energias, iremos perceber a grande diferença entre a energia desencadeada pelo sexo e qualquer outra forma de emoção experimentada pelo ser humano. Isso significa que, ao ser reprimida e bloqueada, ela irá causar grande estrago em nosso organismo biológico. Não se esqueçam de que essa energia está intimamente ligada à energia do prazer, já discutido em capítulo anterior. Logo, se o prazer é proibido, isso significa que essa energia está aprisionada e não fluirá. Consequentemente, devido ao enorme potencial que ela movimenta, o bloqueio causará grandes desequilíbrios físicos e psíquicos em um ser humano. Com base nessa teoria, podemos diagnosticar a grande doença em que toda nossa sociedade está mergulhada. Ela é profundamente antagônica ao sexo e ao prazer, como já vimos antes, e sendo assim, podemos concluir que temos uma sociedade perturbada emocionalmente, altamente desequilibrada e profundamente doente. Ninguém percebe tal condição porque todos estão igualmente doentes e consideram este estado normal entre os seres humanos. Quando a doença é coletiva, deixa de ser vista como doença e passa a ser encarada como algo normal.
Devido a esse estado doentio, costumo chamar os seres humanos de normóticos. Todos são normóticos, pessoas doentes, infelizes, angustiadas e depressivas. Reit desenvolveu uma forma de diagnosticar onde essa energia teria causado perturbações no corpo. Desenvolveu uma espécie de análise corporal e, através da visualização postural de um indivíduo, podia saber onde essa energia estaria estagnada. Ele afirmava que quando a energia não fluía, estagnava-se principalmente na musculatura do corpo humano. Dizia ainda que a energia sexual e emocional sexual reprimida estagnava-se na musculatura do corpo, enrijecendo-a. A musculatura sofria um endurecimento ao longo dos anos de repressão dessa energia. E quando esse ser estivesse na fase adulta, após anos de repressão de sua energia sexual, seu corpo teria construído uma gigantesca couraça ao redor de si mesmo. Ele afirmava que o homem e sua psique passavam a viver dentro de uma prisão psíquica e emocional que se refletia em seu próprio corpo, gerando uma prisão física. Exatamente a formação dessa casca rígida e dura ao redor do corpo. Desse modo, as energias não podiam sair nem entrar. Esse indivíduo não conseguia mais se relacionar com o meio exterior. Ele não tinha mais a capacidade de se relacionar com o outro. Essa couraça bloqueava o fluxo de energias afetivas e emocionais. Ele não conseguia mais dar e tampouco receber carinho ou afeto de nenhuma espécie. Tornou-se altamente insensível e incapacitado de interagir, de amar e ser amado. Um ser assim, totalmente bloqueado, possui um corpo que reflete esse estado. Está duro, rígido e não poderá dançar, mover-se com suavidade. Sua musculatura estará dura como uma pedra e seu corpo se comportará como uma rocha sólida. Vivo essa experiência diariamente em minha escola, onde ensino Tai Chi Chuan. Os novos alunos que chegam para praticar são verdadeiros robôs mecânicos. Seus corpos estão embrutecidos e incapacitados de se movimentar harmoniosamente. O Tai Chi é uma forma de desbloquear, transformar e curar o ser humano dessa grave doença. Reit desenvolveu práticas terapêuticas para curar o ser nesse estado. Por isso, a base de sua terapia é corporal, utilizando as técnicas de massagem e toques para desbloquear as zonas estagnadas. Ele acrescenta a isso terapias psíquicas, onde o ser humano irá compreender seus traumas e repressões. Relacionamentos afetivos e sexuais entre duas couraças. Agora iremos analisar como dois indivíduos de sexo oposto poderão se relacionar envolvidos por essas couraças. Temos que ter em mente que essas couraças são fruto de anos e anos de repressões sexuais e de antagonismo ao prazer. A couraça construída em torno dos indivíduos é densa. Também precisamos levar em consideração que as couraças são apenas mais um elemento entre todos os que estamos apresentando neste livro. Quando um casal começa sua relação afetiva, na verdade, os dois estão procurando sair da solidão. E, para isso, necessitam preencher um vazio que existe dentro de suas almas. Não podemos nos esquecer de que cada um deles está solitário e enclausurado no corpo físico, que por si só já constitui uma grande couraça e prisão. A existência das repressões ao prazer impedirá sua capacidade de se relacionar com o outro e impedirá também que as energias envolvidas nesse processo fluam livremente pelo seu ser. Um verdadeiro relacionamento afetivo é uma grande troca de energias sutis. Quando alguém doa e recebe essas energias, o ciclo está fechado. Esta é a abordagem do Tantra. Uma verdadeira união tântrica acontece exatamente quando as energias envolvidas em todo o processo da relação podem fluir
de um para o outro. Se de alguma forma essas energias forem bloqueadas, ambos sentirão sua falta e perceberão que essa relação não os satisfaz, pois continuam vazios e sentindo que o outro não se doa verdadeiramente. Ele acreditará que o outro não o ama de verdade. Da mesma forma, o outro também se sentirá vazio. Ambos perceberão que nada está sendo trocado e que a relação é um tanto fria e sem vida. Os bloqueios causados pelas couraças impedem que um ser seja carinhoso e amoroso. Ele fica embrutecido, rígido e duro. Fica violento com facilidade e não consegue manifestar verdadeiramente seu amor ao outro. Assim, ambos se sentem vazios e se ressentem de que nada esteja sendo trocado. Na verdade, um não sente o outro. Um não pode sentir o outro. Ambos estão aprisionados em suas couraças e impedidos de se comunicar com o mundo exterior. A relação sexual e suas couraças. Quando esse casal vai para um encontro sexual, acontece o seguinte fenômeno com a energia da Kundalini liberada no processo do orgasmo. Devido às couraças físicas e psíquicas construídas ao redor do ser, a energia da Kundalini, desencadeada no ato sexual, nunca atingirá seu valor máximo. Esse potencial ficará limitado a valores pequenos e não conduzirá o ser a um nível de prazer realmente elevado, que possa satisfazê-lo por completo. Ele não consegue uma energia sexual que de fato o excite e gere um orgasmo de alto nível. Não consegue gerar um orgasmo elevado. Quando isso ocorre, nenhum dos dois se satisfaz. Terminam com uma relação frustrada e querendo mais e mais. Por mais que pratiquem sexo, não conseguem se satisfazer. Inconscientemente, um culpa o outro por esse fato, por não lhe dar prazer. Este é um indício de que o relacionamento caminha para o fim. Na verdade, os relacionamentos já estão condenados a não dar certo muito antes de se iniciarem. É previsível que seres encouraçados não possam realizar verdadeiros encontros afetivos. Os insatisfeitos passarão a procurar outro parceiro no intuito e na firme convicção de que esse novo outro os satisfará plenamente. Só que isso não ocorre. Ele termina um relacionamento por esse motivo, sai em busca de outro e tudo se repete, sem que consiga compreender que o problema está nele mesmo. E pior, ele não sabe qual é o problema na verdade. Através de uma análise clara, podemos perceber que o problema está em ambos. As couraças estão em ambos. Os dois se sentirão insatisfeitos e irão continuar buscando a solução no outro, sem realizar nenhuma transformação em si mesmo. O resultado disso é que continuarão procurando sempre e pelo resto de suas vidas sem encontrar a solução. Passarão a viver altamente frustrados e infelizes, pois mesmo encontrando parceiros ou parceiras extremamente belas ou belos e sexualmente atraentes, não conseguirão satisfação. A energia não fluirá. E por isso nada acontecerá. O mecanismo envolvido nesse caso é muito simples de ser compreendido, bastando observar os seguintes aspectos. 1. Ambos estão envolvidos em uma couraça corporal e psíquica. 2. Toda emoção gerada internamente em cada um não consegue fluir para fora e, portanto, não pode ser percebida pelo outro. 3. Ainda que um dos parceiros tenha realizado grandes transformações e consiga fazer com que sua energia flua para fora, mesmo assim o outro não o capta. Ele se reflete em sua couraça e não entra no outro. E este continua insensível à sua energia, que não penetra a couraça. Deste modo,
Se estabelece um grande desequilíbrio nas relações. 4. O potencial de energia gerada internamente em cada um é muito pequeno e insuficiente para satisfazê-los. 5. Terminada a relação, perceberão que ainda continuam solitários e vazios internamente. É como se nada tivesse ocorrido, nada foi transformado, e eles continuam com suas mesmas doenças e desequilíbrios de antes. 6. Nessas condições, o amor verdadeiro não pode acontecer, pois ambos são incapazes de receber ou doar alguma energia. Não há nenhuma troca no processo. 7. Os relacionamentos verdadeiros não ocorrem. Somente as cascas estão se tocando e interagindo. Internamente, cada um continua só e deprimido, angustiado e insensível ao prazer. Estatísticas médicas no campo da sexualidade humana realizadas pela Organização Mundial da Saúde constataram que 75% das mulheres pesquisadas em uma sociedade de primeiro mundo nunca tiveram orgasmo. Da mesma forma, cerca de 50% dos homens são ejaculadores precoces, ou seja, mal começam a relação e ela já termina. Não há, portanto, nenhuma relação verdadeira com parceria. Imaginem uma sociedade de primeiro mundo, onde a maioria das mulheres nunca teve realmente um orgasmo. Essas mulheres nunca conseguiram despertar dentro de si um potencial elevado de prazer. Muitas dessas mulheres pesquisadas acreditavam que tinham tido orgasmo, sentiam uma espécie ínfima de prazer e acreditavam que aquilo era um orgasmo verdadeiro. No entanto, quando analisadas por especialistas em sexualidade, verificou-se nelas um estado de desequilíbrio. A maioria dos homens também não conseguia atingir um orgasmo ou um prazer elevado nas relações. Vejam que 50% é um número elevadíssimo dentro dessas estatísticas. Mesmo o homem não conseguia aumentar seu nível de prazer. Seus relacionamentos sexuais terminavam bruscamente e assim eles não conseguiam doar nada para sua parceira nem receber algo, ainda que houvesse doação. A conclusão que chegamos com todos esses dados é a de que vivemos numa sociedade totalmente excluída do prazer em sua escala maior. O nível de prazer conquistado pelos seres humanos é muito baixo e em períodos muito curtos. Assim concluímos que os seres humanos passam a maior parte de suas vidas em uma escala negativa com relação ao prazer. Vivem, portanto, depressivos, angustiados, estressados e profundamente infelizes. Pessoas assim acordam pela manhã totalmente de mal com a vida, mal-humoradas e irritadas com tudo o que se passa no seu dia a dia. Um ser como esse nunca terá boa relação com o mundo exterior e tampouco com o outro. Suas couraças são verdadeiras prisões que os impedem de ver a luz do mundo lá fora, que os impedem de conquistar a paz e um verdadeiro estado de êxtase e prazer em suas vidas. As couraças e seu reflexo no mundo e na sociedade em que vivemos. Um ser humano bloqueado para as relações com o universo exterior espelha seu mundo, construído como reflexo de seu interior. Esse ser humano fechado e solitário internamente acredita que sua existência real só ocorre dentro desse seu universo. Ele crê verdadeiramente que está só no mundo e não há nada além desse seu universo fechado. Está solitário dentro de si e não dá importância ao outro, não sente nem interage de fato com o outro. Não pode sentir a angústia e o sofrimento do outro. Sendo assim, constrói um mundo totalmente independente do outro, um mundo individual. Ele não pensa no outro, na verdade compete com o outro e deseja que o outro perca e não vença na vida como ele. O outro não pode fazer sucesso e ter fama, somente ele pode estar no topo e no alto da sociedade.
Esse fator é relevante para explicar as grandes diferenças sociais e econômicas em nosso mundo. Ninguém se preocupa de fato com o outro, com a pobreza do outro, com o sofrimento do outro. Todos inconscientemente trabalham apenas para si mesmo, pois são cascas que os transformam em indivíduos isolados e tendo realidade apenas dentro de seus corpos físicos. Eles passam a ser apenas seus corpos físicos e nada mais. Esse mesmo fator espelha o descaso do ser humano para com o meio ambiente. O sistema ecológico está à beira de um dos maiores colapsos da história. Mesmo assim, os humanos prosseguem com atitudes depredadoras. Não conseguem sentir nem interagir com nada além de sua própria couraça. Encaram os animais como objetos de sua posse e os tratam como inferiores, escravizando-os para o seu lucro pessoal. Rios, florestas, a fauna, a atmosfera e todo o ecossistema do planeta são apenas instrumentos de lucro. Sua contaminação e aniquilação não afetam os sentimentos desses seres enclausurados na própria couraça e incapazes de atitudes sensíveis para com as criaturas do universo que os cerca. Através dessa análise, conseguimos diagnosticar que a desordem e o caos planetários em que vive nossa atual civilização devem-se ao homem incapaz de sentir prazer e de sair da solidão primária interna. Sua insatisfação sexual e sua incapacidade de sentir prazer e de se relacionar com o outro geraram um mundo à beira da extinção, seja de ordem ecológica ou da advinda de uma catástrofe nuclear. Para um grande sábio e um grande cientista, nós só poderemos consertar o mundo quando consertarmos o ser humano internamente. Nenhuma lei ou doutrina política e econômica poderá reverter este estado de coisas. Se nada for feito rapidamente nesse planeta e nesse sentido, creio que a nossa sociedade estará condenada ao apocalipse e à total extinção como raça. Da mesma forma que muitas espécies de animais e seres vivos foram extintos ao longo da história geológica desse planeta, o homem também está condenando sua espécie à extinção. As causas fundamentais das frustrações. Abordaremos agora um dos aspectos mais significativos dentre os que geram grandes frustrações afetivas e sexuais na vida de um ser humano comum. Vamos considerar a seguinte situação: um casal de jovens que entra na puberdade aos 13, 14 ou 15 anos. Sua sexualidade está à flor da pele e seus hormônios começam a impulsionar toda a sua energia física e psíquica na direção do sexo e do relacionamento afetivo. Vamos supor que seu ambiente de convivência com o sexo oposto seja a escola, onde podemos imaginar que existam cerca de 2.000 alunos de ambos os sexos. Vamos supor ainda que sejam 1.000 garotos e 1.000 garotas. Nesse ambiente iniciam-se os rituais de paquera e da conquista de uma namorada ou namorado. Vamos supor também que nessa amostragem de 2.000 alunos existam 10 meninos e 10 meninas realmente belos e sexualmente atraentes que despertam o desejo de todos. Notem que esses 10 alunos serão motivo de desejo e despertarão as paixões na maioria dos jovens na escola. Praticamente todos irão se apaixonar por eles, ou seja, conquistar esses 10 mais belos da amostragem. Por que assim? A natureza biológica dos seres vivos funciona da seguinte maneira: somente as criaturas mais belas e mais perfeitas biologicamente deverão ser preservadas e transmitir seus genes para as próximas gerações. Dessa forma, a espécie tende a se aperfeiçoar geneticamente e gerar uma raça de seres cada vez mais perfeitos. Os indivíduos feios, fisicamente imperfeitos, não são atrativos sexuais.
e certamente não cruzarão com as mais belas e perfeitas da espécie. É o modo como a natureza descarta os imperfeitos e os impede de transmitir seus genes defeituosos para as próximas gerações. Isto vem explicar por que os seres humanos, seguindo instintos primitivos, sempre desejam o tipo mais bonito, o mais atraente. Inconscientemente, somos todos impulsionados a nos apaixonar pela mais bela, pelo mais bonito. Nosso inconsciente descarta os feios e os sexualmente indesejáveis. Assim, a natureza impele o ser humano a uma forma de competição natural, onde todos irão disputar o troféu que é aquele ser mais belo do grupo. Voltemos agora para a nossa amostragem dos 2.000 alunos e o nosso ambiente de análise. Notem que 1.000 garotos irão inconscientemente se apaixonar e desejar uma daquelas 10 meninas mais bonitas. O mesmo estará acontecendo com o universo das meninas, que também irão se apaixonar e desejar aqueles 10 garotos mais bonitos. Os sonhos e fantasias eróticas de todos sempre serão com os mais belos e mais desejáveis. Inicia, portanto, uma grande competição, uma verdadeira guerra para a conquista daquele troféu. Agora irá se iniciar um grande jogo de disputas e conquistas. Vamos analisar as características dos competidores para compreender com detalhes como esse jogo ou como essa guerra irá se desenrolar. 1. Temos apenas 10 meninos e 10 meninas que serão o alvo do interesse geral. 2. Vamos supor que temos neste colégio um grupo muito grande de seres humanos fisicamente feios e que, naturalmente, percebem que não são desejados por ninguém. 3. Existirá um grupo de jovens de famílias muito pobres e de poucas posses materiais. Em oposição, iremos encontrar um grupo de jovens de família muito ricas e com muitas posses materiais. 4. Imaginem aquele jovem que é fisicamente feio e ao mesmo tempo pobre materialmente. Suas chances de sair-se vencedor dessa disputa são bem pequenas, ou por assim dizer, quase zero. 5. Não devemos nos esquecer de um grupo de homossexuais que também farão parte dessa nossa amostragem e também entrarão na disputa. Como qualquer ser normal, esses homossexuais também irão se apaixonar e desejar aqueles 10 mais belos da nossa amostragem. Os jogos da sedução. Notem que os 10 mais belos nada têm a fazer, pois são naturalmente privilegiados, os alvos centrais dessas disputas, praticamente adorados e desejados por todos. Já aqueles mais feios terão que encontrar um meio alternativo de entrar nesta competição, e a energia inconsciente moverá todos nessa guerra e os fará procurar um meio de chamar atenção. Eles precisam se destacar dos demais e procurarão fazer isso das mais diversas maneiras. A primeira será enfeitar-se, procurar se embelezar, vestindo roupas belas, chiques de marcas famosas. Procurarão institutos de beleza, usarão maquiagem, mudarão o corte ou a cor dos cabelos, farão tudo para ser mais atraente do que são, e assim podem chamar a atenção do seu objeto de desejo, o sexo oposto. Outro artifício comum nos rapazes é exibir-se para a fêmea, acompanhados por máquinas de ferro. Procuram se enfeitar com belos carros, caros e barulhentos. Motos envenenadas, ostentando também um ar de rebeldia. Procuram chamar atenção realizando esse tipo de ritual, exibindo carros belos e motos exuberantes. Basta você observar, num final de semana, os locais onde os jovens se reúnem em portas de boates, clubes, bares noturnos, confirmarão como esse fato é contundente. Todos estão inconscientemente se exibindo para as fêmeas e elas,
à sua maneira, também se exibindo para os machos. Logo, esta é uma forma inconsciente de mostrar força e poder, de se destacar dos demais e atrair os olhares do sexo oposto. Esta é uma maneira idêntica à utilizada no reino animal, em qualquer grupo, no momento da disputa de suas fêmeas. Sempre o mais forte e poderoso irá suplantar os mais fracos e assim conquistar a fêmea da espécie. O ser humano, biologicamente, também segue esses padrões da natureza primitiva do ser. Sua atividade é totalmente inconsciente e movida pelo instinto sexual de conquistar a fêmea. Agora vamos imaginar aquele indivíduo em nosso colégio que é classe social muito pobre e fisicamente feio. Logo, ele não poderá se vestir adequadamente e tampouco comprar um carro ou uma moto para poder entrar no jogo da sedução. Esse indivíduo se sentirá excluído do jogo e profundamente frustrado, pois, como qualquer outro, ele também estará apaixonado pela menina mais bela. Qual a saída para esse indivíduo? Certamente ele irá colocar em sua mente que, de alguma forma, deverá chamar atenção. Procurará fazer alguma coisa nesse sentido. Dentre os modelos que nessa sociedade privilegia, podemos destacar alguns itens para os quais nosso indivíduo deslocará sua energia interna, visando atrair a atenção. Tentará fazer isso em alguma atividade social que o coloque em destaque perante todos. Ele necessita fazer sucesso. O sucesso é sempre, na verdade, uma busca pela sexualidade. Tem em seu cerne a frustração afetiva e sexual. O indivíduo tentará alcançar sucesso e ser o primeiro em tudo. Seu ego destruído e desvalorizado necessita lutar para ser observado pela fêmea. 1. Tentará carreira artística, montará uma banda de rock, desejará ser um cantor de sucesso ou qualquer coisa do gênero. 2. Poderá também querer ser artista de teatro, estar sempre no palco, recebendo aplauso. 3. Procurará o meio esportivo, lutando e guerreando com seu oponente para ser o melhor e conseguir o título de campeão, subir no pódio e estar em destaque perante todos. 4. Tentará fazer sucesso no trabalho, montará uma empresa visando ganhar muito dinheiro, comprar roupas bonitas, carros exuberantes para poder participar dos jogos da sedução. 5. O poder político, empresarial, militar ou qualquer outra forma de supremacia em relação aos outros é, sem dúvida, uma atividade inconsciente do ser humano para ser destaque e chamar a atenção da fêmea. Podemos, de maneira generalizada, dizer que a maioria das atividades humanas está intimamente ligada a uma espécie de frustração sexual e afetiva do ser humano. Parece que toda a sociedade foi montada inconscientemente para que ele tentasse resolver suas frustrações afetivas e sexuais, não existindo nenhum outro motivo mais nobre. Por isso, notamos que tudo que o ser humano faz é uma espécie de ostentação gigantesca. A construção de prédios suntuosos, de belas casas, sempre na tentativa de cada um se mostrar superior e diferente dos demais. Nossa sociedade materialista está construída e existe em função de uma espécie de frustração humana com relação ao sexo. Mais adiante discutiremos essa questão de uma forma mais ampla e tentarei mostrar que, no fundo, todos os grandes conflitos humanos e as grandes guerras planetárias ao longo da história da civilização ocorreram e ainda ocorrem devido a frustrações sexuais e afetivas de cada ser humano. Mas vamos retornar à amostragem em nosso colégio e analisar esse jogo.
Mais adiante, irei generalizar esses dados para então compreendermos a sociedade como um todo, compreender nossa civilização e como ela está construída. No jogo de sedução, basta você analisar a posição de cada indivíduo nessa disputa e poderá compreender o estado de tristeza, frustração, de depressão em que ele se encontra. Imaginem quando, então, aqueles 10 indivíduos mais belos da nossa amostragem começarem a namorar, ou seja, encontram um parceiro. Logicamente, teremos 990 meninos frustrados e 990 meninas frustradas, chorando suas mágoas, pois não conquistaram o objeto fundamental de seus desejos. Mesmo lutando com todas as suas forças, utilizando todos os seus recursos, eles não conseguiram conquistar o objeto de seus desejos mais íntimos. Frustrados e angustiados, procuram uma saída alternativa para este estado interior. Assim, procuram ficar ou namorar uma pessoa que esteja disponível ali no momento e que, por sua vez, estará frustrada, pois também faz parte dos 990 que sobraram. Desse modo, se iniciam muitos relacionamentos afetivos e sexuais, em que, inconscientemente, no interior de cada um, permanece a falta do seu objeto de desejo mais íntimo e profundo. Esse relacionamento passa a ocorrer sem um verdadeiro desejo interno, sem grande paixão e, sendo assim, os conflitos inerentes serão uma constante na relação. Essa relação não durará muito ou mesmo que dure, será sempre insatisfatória, porque cada um não estará se relacionando com o seu ideal primário, mas com algo que sobrou. É uma espécie de consolo e, inconscientemente, o indivíduo se sentirá um perdedor. É óbvio que não haverá realização afetiva e tampouco sexual neste caso. Este foi o final da segunda parte. Curta, compartilhe, se inscreva no canal. Gratidão!